Olá, sejam bem-vindos ao curso de AutoCAD. Eu me chamo Pedro, sou arquiteto e serei o seu professor neste curso. Não se esqueça de baixar o material de apoio que está embaixo na descrição e nos comentários de forma fixada. Também não se esqueça de me seguir no Instagram e de se inscrever no canal. Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer rachuras no AutoCAD, né? Como configurar rachuras. Bom, é interessante que você vai montando o seu arquivo porque colocando aqui as cotas, as layers e as rachuras, nós vamos colocar aqui nesse arquivo. Porque no AutoCAD existe um comando chamado matchprop, que você pode copiar a propriedade de um elemento e transferir para outro. Não é por isso que no meu template, por exemplo, eu disponibilizo aqui as layers, as rachuras, as cotas, porque você pode utilizar o comando MA, copiar a propriedade de uma lei, por exemplo, quero copiar essa propriedade e vou colar na de baixo, tá? Então, quando você já tem configurado, você apenas não precisa configurar, né? Você utiliza o comando MA e transfere essa propriedade. Então, por isso que eu quero que vocês façam no arquivo de vocês. Só um adendo aqui que a gente configurou em aulas passadas as cotas e as folhas de impressão. Só que no meu arquivo aqui não salvou, por quê? Porque teve uma queda de energia e eu não tinha salvo o meu arquivo. E aí ficou dessa forma aqui. Então nós vamos criar aqui um retângulo. Eu vou criar uma layer aqui chamada rachuras. Vou colocar aqui uma cor cinza, mas é só para exemplificação mesmo. Essa cor não vai alterar na cor da rachura, tá? E com o comando hat, né? Com o comando com o atalho H, vou digitar H Enter, vou clicar aqui nesse meu quadradinho aqui. As rachuras elas podem ser sólidas, ou seja, uma cor única, ou elas podem ter um desenho, elas podem ter também um gradiente, tá? Aqui nessa opção, ó, a gente pode escolher sólido, gradiente ou pattern, que pattern é o desenho. Para escolher o desenho que você quiser, você clica aqui nessa setinha para abrir mais opções, tá? E aqui você pode escolher uma dessas opções aqui de desenho. E aqui você tem algumas configurações. Então você pode colocar uma cor de fundo a essa rachura. Vamos colocar aqui cinza. Você pode colocar, você pode diminuir ou aumentar a escala dessa rachura, ponto 20, por exemplo, ponto 50. Você pode modificar a angulação dessa rachura, vai ter 45, ele vai ficar reto, aqui 0. Vou dar um Enter. Enter. Você pode cotar aqui mais ou menos. Na verdade, eu vou pegar uma cota diagonal, né? Olha, você pode cotar aqui para ver quanto que tá mais ou menos. Então quer dizer que essa rachura aqui, o piso tá com mais ou menos 1,60 m, tá meio fora de escala, tá? Então você pode fazer uma cota na rachura para ver, para ter mais ou menos uma noção de quanto que dá o tamanho desse piso aqui, né? No caso, se você quisesse representar um piso. Então você volta aqui da rachura, clica, ó, e você pode editar novamente, tá? Então vamos colocar aqui ponto 10. Ó, vamos dar um ESC para sair do comando, vamos vir aqui de novo, cotar. Ó, esse piso aqui tá mais ou menos com 33 centímetros. Ponto 2. Acho que agora já vai estar tamanho de piso mais ou menos ideal, 64 centímetros. Ok? Aqui você pode escolher a cor da linha, né, do desenho. E aqui embaixo você escolhe a cor de fundo, tá? Vamos copiar o quadradinho para cá, pro lado, com F8 ativado para ficar reto. Vou dar um ESC. E aí eu vou fazer várias outras cópias com a distância específica. Então eu vou dar um copy, Enter, seleciono o objeto, Enter. E ao invés de pegar esse ponto aqui, eu vou pegar o ponto daqui, tá?
Ó, vou fazer uma cópia a partir desse ponto aqui. Depois, quando eu vou clicar, vai aparecer as minhas cópias, tá? Aí eu clico aqui, ó, desse outro lado, vou clicando. E aí, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer cópias a uma distância específica, tá bom? E vai manter a mesma distância aqui para ficar certinho. Como eu falei, você pode escolher uma cor aqui sólida, né? Você escolhe aqui a cor que você quer. Você pode colocar, como é uma cor sólida, obviamente que não aparece aqui as opções de escala e ângulo, mas você pode aplicar uma transparência. Por exemplo, 60% você pode fazer, simular uma água, você pode fazer um vidro, né? Vamos selecionar a terceira opção. Você pode fazer um gradiente. Aqui do lado, né? Clica aqui nessa setinha, vai aparecer as opções de gradiente que existem. Você escolhe a opção que você quer. Aqui, na opção de gradiente, você trabalha com duas cores, né? Ele faz um degradê. E aqui, onde está amarelo, ó, ele está no centro. Então, você vai escolher a cor que vai ficar no centro. Por exemplo, você pode fazer de amarelo mesmo. E depois, da cor de fora, você pode colocar um vermelho. Então, ele vai fazer um gradiente entre essas duas cores. Bom, pessoal, e assim, então, vocês vão fazendo a rachura de vocês. Aqui eu voltei aqui na quarta e escolhi outro tipo de desenho aqui para essa rachura, só que a escala ficou muito pequena, aí você vai ter que ir ajustando a escala para ficar do tamanho certo, tá bom? Vou escolher aqui uma cor preta para visualizar melhor. Às vezes, pessoal, a rachura buga e ela fica sólida, tá? Mesmo você modificando aqui a, a escala, não sei porquê. Então eu gosto de trazer a rachura aqui para fora, né? Eu clico, ó, clico nela aqui, né, nessa bolinha, jogo aqui para fora e vou aumentar aqui essa minha rachura e vou ficar aqui procurando um tamanho específico até achar. Ó, começou, ó, pronto, ponto 005, ponto 001. Pronto, já ficou melhor. Agora eu vou aplicar a rachura aqui embaixo, uma rachura qualquer, dou Enter, e com o comando MA vou copiar a propriedade da rachura que está em cima. MA, Enter, copia a rachura que está em cima, colo aqui. Aí eu posso copiar esse texto aqui, destravo o F8 para posicionar onde eu quiser. Eu vou clicar aqui, ESC para sair do comando, e vou clicar duas vezes para editar o texto, vou colocar rachuras. E assim você vai fazendo as suas rachuras aqui, deixando elas já configuradas para utilizar nos seus projetos, tá bom? Eu fiz olha, as rachuras estão na layer esquadrias, então eu vou selecioná-las e vou colocar na layer rachuras. E assim eu posso controlar, ó, posso vir aqui e posso desativar essa layer, né? Então é importante que os elementos estejam nas layers corretas, como vocês viram lá na aula específica sobre layers. Pessoal, eu já quero passar algumas dicas aqui para vocês em relação às rachuras. Por quê? Rachura costuma ser um problema no AutoCAD, tá? É um dos principais problemas no AutoCAD, porque se você não rachura da forma correta, você pode acabar tendo muita dor de cabeça, acaba travando muito o AutoCAD. Então eu tenho que dar algumas dicas em relação às rachuras para vocês desde o início já fazerem da forma correta, tá bom? Bom, o que acontece? Quando você vai rachurar uma planta baixa, por exemplo, eu vou colocar aqui um quadrado, aqui é a planta baixa, e vou desenhar várias outras coisas aqui simulando blocos, tá? Então pensa que esses desenhos aqui vamos usar o poder da imaginação aqui e pensar que esses elementos que estão aqui dentro são blocos de carro, de árvore, vegetação, de blocos de uma forma geral.
Então vamos supor que você está configurando, rachurando uma planta. Quando você vai aplicar uma rachura, o que é que acontece? O AutoCAD ele vai fazer a leitura de todos esses pontinhos aqui. E existem blocos que são bem trabalhados, bem com curvas, etc. e tal. Então, quanto mais for trabalhado esse bloco, mais vai demorar para que o AutoCAD leia essa informação para aplicar a rachura. Então isso faz com que o AutoCAD trave muitas vezes, tá? Então eu posso passar algumas dicas para vocês. Primeiramente, vocês podem colocar, fazer uma layer, por exemplo, layer móveis. O objeto, sei lá, móveis. Vou colocar aqui uma cor qualquer. Opa! É importante que vocês coloquem esses blocos em uma determinada layer. E quando você for aplicar a rachura, você vai desativar essa layer. E assim você pode aplicar a rachura. Opa, ficou Ah, não é desenho, é da própria rachura mesmo, né? Enfim, do próprio desenho aqui. Pensei que era algum desenho de bloco que ficou. Então, o que acontece? Você deixa o desenho limpo, a área limpa, para que você possa aplicar a rachura. E como a quadrado está simples, sem nenhum desenho, você vai fazer com que o AutoCAD calcule essa área de uma forma muito mais rápida. Se essa área aqui é um retângulo, né? Vamos supor que seja um desenho mais sinuoso, mais orgânico, né? Você pode também fazer o seguinte: se o desenho for muito grande e for muito orgânico, o que você pode fazer é separar esse desenho em algumas partes e assim diminuir a quantidade de áreas a ser calculadas, tá? Então, ao invés de ele calcular isso tudo de uma vez, ele vai calcular uma por uma. Então, vamos aplicar aqui um hatch, clica nessa área, depois clica na segunda, depois clica na terceira, depois clica na quarta. Assim ele vai calcular uma por vez, e é uma forma também de fazer com que ele calcule de uma forma mais rápida e não trave, tá bom? Uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte: vou copiar aqui um bloco no meu template de AutoCAD. Vou copiar aqui um bloco no meu template do AutoCAD para mostrar para vocês o seguinte. Olha esse bloco que lindo. Então, se o seu bloco não tem rachura, o que é que acontece? Por exemplo, vamos supor que esse quadradinho aqui seja uma mesa, né? Você vai colocar aqui a mesa por cima. Então, regen. O regen, tá, pessoal? Esse comando que eu utilizei é quando tem algum problema no AutoCAD, você regenera dá um bugzinho visual, você regenera o desenho, tá? Esse é o comando. Então, o que acontece? Esse bloco aqui de mesa, olha só, ele não está rachurado. Então, olha só o que acontece, aparece a rachura do piso embaixo, tá? Então, eu recomendo para vocês que vocês rachurem os blocos de vocês. Nós vamos aprender isso na próxima aula, que é sobre os blocos. Aí aqui, ó, olha que lindo que fica aqui, como é um vidro, né? Então tá aparecendo um pouco do piso lá embaixo, porque é um vidro, então tem que aparecer mesmo, tá? Então, rachurem os blocos de vocês para não acontecer isso, tá? Porque assim vocês podem colocar o... Vocês podem colocar... Bom, porque se ele não tiver rachurado, vai aparecer a rachura do piso e você não vai poder utilizar aquela técnica que eu falei, né? De tirar os móveis para aplicar a rachura no coisa todo, né? Você teria que aplicar uma rachura contornando os blocos, porém isso acaba tendo mais tempo de... Isso pode acabar travando o AutoCAD, tá? Então rachura é algo complicado no AutoCAD. Podem acontecer esses problemas aí, por isso que eu passei essas dicas para vocês. Mas no próximo vídeo a gente vai
entender como rachurar os blocos, como criar blocos no AutoCAD, como baixar, como inserir, enfim. Pessoal, se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Me siga nas redes sociais, principalmente no Instagram, acompanhe meu trabalho. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais dicas, né? Para não perder nenhuma aula. É isso, o vídeo vai ficando por aqui. Até a próxima.